A dor é um grande ensinamento para que você, através dela, suporte e tenha todos os louros que a vida pode te dar. Eu sou Giovanni Cherini, nasci dia 23 de junho de 1960 em Soledade. Meu pai se chama Irani Leonardo Cherini e minha mãe, que já está no Oriente Eterno, se chama Noêmia dos Santos Cherini. Como eu nasci no interior, na roça, aquele tempo era tudo muito difícil. Eu praticamente com 10 anos, eu já dirigia trator, mas muito mais era a prática da capinocultura. A minha casa não tinha luz elétrica, não tinha estrada, era tudo... fui ter luz elétrica com 18 anos de idade. Eu fiz o primeiro ano primário ali e depois eu fui estudar em Soledade, morar com a minha avó, minha nona. Eu estava lá em Soledade, estudando na escola Eurípides Dalla Costa, no colégio. E a professora resolveu fazer um trabalho com objetivos de vida, que eu trabalho até hoje com os jovens nisso. Objetivos de vida. Aí ela pediu para que cada um de nós escrevêssemos 3 grandes sonhos da nossa vida. E eu escrevi 3 grandes sonhos. 1, morar em Israel. 2, visitar o Papa João Paulo II na época, que era Giovanni Paulo II. Giovanni e João é a mesma coisa. E a terceira era ser político. Mas na época eu escrevi ser prefeito de Soledade. Para mim era a coisa mais importante, era conquistar a Soledade, né? Alguém que vinha do interior. E aí eu escrevi esses 3 sonhos e aquilo ficou na minha cabeça. Aí um dia eu cheguei em casa, minha avó, morava com ela e disse assim: vó, eu vou para Israel. Ela disse assim: ah, guri, de novo sonhando? Tu vive sonhando? Pisa no chão. E aí eu cravei uma crença na minha cabeça. Eu gosto de contar isso para os jovens. Grandes sonhos a gente não conta para ninguém. Aí eu comecei a criar estratégias para saber como que eu podia ir. Aí eu visitei alguns judeus em Porto Alegre, estava ali, me disseram que eu tinha que falar com aquele pessoal, e eu cheguei a discutir como é que eu faço para Israel. Ele brincou comigo, disse: pega o avião e vai, né? Aí eu, mas eu quero saber como que eu posso ir com uma bolsa de estudo, porque eu não tenho dinheiro, aquela coisa toda. E aí ele me disse: tem uma embaixada em São Paulo, um consulado em São Paulo, que é especialista nisso e que dá bolsa de estudo para brasileiros ir para Israel. Aí eu comecei a mandar carta para São Paulo. E aí um dia, quando eu estava aqui na Metoc, estava numa reunião, inclusive lá na Associação dos Funcionários da Cotrijal, cheio de gente. E aí eu recebi um telefonema de uma tal de Lilian, do consulado de São Paulo, dizendo: você ganhou uma bolsa de estudos para ir para Israel. E eu sei que na hora mesmo eu já contei ali para os associados e acabei indo para Israel. E na mesma viagem que eu fui para Israel, acabei tendo um encontro com o Papa João Paulo II. Então morei em Israel e hoje estou deputado já. E aí concorri a prefeito de Soledade e não venci em 92, né? Mas aprendi como se perde uma eleição. Primeiro tu tem que aprender como perde, para depois você saber como ganha. Porque todo mundo que ganha devia primeiro saber como é que se perde, porque aí te dá valor para a vitória. Mas aí eu digo: olha, hoje eu posso escrever um livro de como perder uma eleição. E a partir daí, em 93, eu fui fazer PNL, Programação Neurolinguística, que ensina a possibilidade e a capacidade que você tem de se comunicar, que a coisa mais importante da vida é a comunicação. Não basta ser um bom médico, bom advogado, um bom professor. Se não tiver comunicação, esquece. Nunca vai ter sucesso na vida. Então, acabei aprendendo PNL e aí me elegi em 94, né, com 19 mil votos. Depois me reelegi com 39, depois me reelegi com 55 mil votos estadual e depois 65 mil votos que eu fui presidente da Assembleia. Aí para federal, 111 mil votos, 116 mil votos, 151 mil votos e na última 162 mil votos. Ou seja, aprendi como vencer. E hoje eu ensino isso para as pessoas. Eu acredito muito na forma de unidade das pessoas, na forma de cooperação
das pessoas. Então isso eu carrego da minha infância, eu sempre adorei dividir as coisas. Por isso que eu sempre falo que o verdadeiro sucesso da gente não é o que eu acumulei para mim ou o que eu sou com poder nessa vida. O sucesso é quanto você faz com que as outras pessoas tenham sucesso. Essa é a grande obra da vida da gente. Talvez isso eu carrego dessa infância rica que eu tive, muito pobre, sem energia elétrica e tal, mas muito rica, porque tu tinha uma família, né? Nós éramos em três, né? Minha irmã, Rosane, meu irmão Luiz Carlos, meu irmão faleceu com 24 anos num acidente de carro. E então essa união, é isso que eu gosto de ser. Eu sempre fui muito ligado ao meu pai, minha mãe. Mas o que eu não gostava era ficar longe deles. E como eu tinha uma missão muito grande, porque meu pai me botava isso na cabeça, quando tinha algum político em Soledade, ele me levava, me lembro do Rui Ortiz, 9, 10 anos, ele me levava na cidade para dizer: esse aqui vai ser político, esse aqui vai ser político igual o Brizola, porque ele era apaixonado pelo Brizola. Então, aquilo me doía muito, porque eu queria estar perto deles. Mas eu sabia ao mesmo tempo que para eu ser uma coisa na vida, eu tinha que estudar em Soledade. Lá no interior, naquele tempo a educação era muito precária e eu tinha que fazer 8 quilômetros a pé ou a cavalo para ir na escola. Então, a melhor situação era morar na cidade. Então eu fui criado muito sozinho. Quando eu tinha 33 anos, tive a minha primeira filha, que foi a Giovana. E depois, em 97, eu tive a Yasmin. A Giovana é biomédica e a Yasmin é médica veterinária. Eu estou na minha terceira relação. Se você me perguntar qual a maior dor que eu sinto, com certeza, se eu voltasse, eu teria tirado mais tempo para elas, porque eu me dediquei para ser alguém na vida. E muitas e muitas vezes, aniversário delas, formatura, apresentação de balé. Muitas e muitas vezes eu estava na estrada. Talvez eu queria escrever um livro, como estou escrevendo agora, para contar que eu dei 80 voltas ao mundo. Mas talvez eu tenha esquecido a coisa mais importante, que era porque a gente ensina aquilo que mais precisa aprender. Se eu voltasse, com certeza eu faria tudo aquilo que todo mundo diz nos seus últimos instantes de vida. Eu teria tido mais tempo para acompanhar elas no colégio. Minhas filhas foram criadas por Tata, na realidade. Essa foi porque a mãe delas trabalhava sempre comigo e eu nessa correria, sábado, domingo, eu tive poucos sábados e poucos domingos na minha vida. O que mais me orgulha no meu pai são tantas coisas, mas o que mais me orgulha nele é a sua capacidade de fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar nada em troca. E eu sempre soube que cada ausência tua tinha um propósito maior. Você sempre esteve presente para mim e para minha irmã da forma que era possível. Você sempre fez de tudo por nós. Obrigada por ser meu exemplo. Obrigada por cada esforço que talvez ninguém tenha visto. Obrigada por amar do seu jeito. Eu tenho muito orgulho de ser tua filha. E acima de tudo, eu tenho muito orgulho do homem que tu é quando ninguém tá vendo. Te amo. Me veio uma coisa na cabeça, não sei, Deus me mandou. Disse, não, essa mulher tem que cuidar de ti. Talvez foi essa a mensagem. Essa mulher tem que cuidar de ti. Quantos meses depois apareceu o câncer? Pouquinhos meses depois apareceu o câncer. Ela trabalha comigo desde quando eu comecei em Soledade como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Mas está completando agora 31 anos que ela trabalha comigo. Ela cuidava tanto das minhas coisas, nas minhas campanhas,
nas contas de campanha, nas minhas contas pessoais. Logo depois que eu decidi viver com ela, eu tive um câncer. Apareceu um câncer. E ela estava do meu lado. Foi aí que eu entendi por que eu escolhi ela. Eu acredito que Deus escreveu para mim, essa é a mulher que vai te cuidar. Ele sempre teve a vontade de ajudar as pessoas. E essa passagem que o Giovanni teve, aí não me toque, trabalhando na rádio, trabalhando na cooperativa, deu a base daquilo que ele é hoje. E eu quero dizer que eu tenho muito alegria, satisfação, honra de estar caminhando ao teu lado, de dividir 24 horas do meu dia do teu lado. Porque eu pesava 104 quilos, durante o tratamento fiquei com 74 quilos. Eu fiquei mais de mês sem poder comer, minha boca apodreceu. Quando eu estava num momento pior, que eu estava na 26ª radioterapia, que eu fiz 33, na 26ª radioterapia eu não queria mais fazer. Se eu vou morrer mesmo, para que eu ficar sofrendo nessa máquina? E ela organizou 3 médicos para vir lá em casa sem eu saber, no silêncio, para vir me convencer que eu tinha que terminar a quimio e a rádio que estava faltando. E aí passou um domingo inteiro, domingo de manhã, todo, 3 médicos, e eu dizendo, eu não vou fazer mais. Tinha decidido que não ia fazer mais, porque eu estava escolhendo morrer. Mas um dia desses eu abri a janela, olhei para fora e falei com Deus. Diz Deus, Jesus, me diga, eu tenho alguma coisa ainda para fazer nesse mundo? Você tem que me dar um sinal. Se eu tiver alguma coisa ainda para fazer nesse mundo, me dê um sinal. Nesse momento eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu serei seu instrumento. O que aconteceu? Eu senti no meu corpo uma reação. E veio na minha cabeça o que o médico, o Dr. André Fay, me disse quando ele descobriu o tipo de câncer, estava nível 4, câncer até nível 5. O que eu tinha estava em nível 4. Ele me pegou nos meus 2 braços, me lembrei daquilo e disse, eu vou te curar. Ele me disse mais, médico não pode fazer isso, ele me disse, mas para ti eu vou fazer. Eu vou te curar. E eu me lembrava disso. Caríssimo Giovanni, ter-te como paciente foi uma dádiva de Deus. Essa relação médico-paciente evoluiu para uma amizade sincera, uma amizade pura, uma amizade construtiva e de admiração mútua. Tu és um homem íntegro, tu és um homem do bem, um homem voltado para as coisas da saúde. Esta homenagem que recebes não é só justa, ela é necessária e verdadeira para ti. Recebe o meu cordial abraço. Nédio. Ao deputado Giovanni Cherini, na vida tem um tempo de pedir, um tempo de receber e um tempo de agradecer. Com o deputado Giovanni Cherini, todos recebemos antes de pedir, por consequência de prestar a ele a nossa profissão. O que prestamos a ele, ele multiplicou os milhares aos que sofreram e sofrem, por nos entregar os recursos, as ferramentas mais modernas para combate ao sofrimento e à dor. Me toca a mim agradecer por milhares que se beneficiaram sem saber do moderno e importante recurso que nos vem armando as mãos no combate à doença e o sofrimento. A trajetória desse
Cara, é fantástica. Saindo de Mormaço, indo para Ita, Escola Técnica de Agricultura, onde eu conheci. Estudamos junto 3 anos. Tive a felicidade de conhecer a família em Soledade. Andamos no interior, em festas, em bailes. Continue sendo o que tu és. Eu sou gratidão. Tu moras no meu peito. Aqui dos Estados Unidos, um fraterno abraço. A dor é um grande ensinamento para que você, através dela, suporte e tenha todos os louros que a vida pode te dar. A vida é bela, mas é pequena. Morrer, o que importa? O difícil é deixar de viver. Muita gente deixa de viver, não pare de viver. E um dia, quem sabe, você vai poder escrever, que nem Mário Quintana pediu que escrevesse no túmulo dele: eu não estou aqui. Eu não estou aqui, porque eu quero estar no coração dos meus amigos. Então não espere para amanhã, faça agora o que você realmente sonha e o que você gosta. Um beijo no coração.